Gostaria de expressar meu profundo respeito pelas opiniões contrárias e, a partir daqui, dizer que eu também precisaria contextualizar um pouco a minha fala. Acredito que a contextualização da minha fala sirva exatamente também para contextualizar esta PEC. Em primeiro lugar, esta discussão não é, no meu ponto de vista, uma discussão sobre a constitucionalidade do que foi feito pelos estados, ou a constitucionalidade de leis ou decisões tomadas no âmbito estadual por tribunais de justiça ou pelo Poder Executivo. Em segundo lugar, essa discussão me parece que é uma discussão interna à Constituição. Portanto, estamos aqui hoje na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para debater o aspecto técnico de uma PEC em relação ao seu alinhamento à Constituição. A possibilidade, portanto, de que esta PEC não fira cláusulas pétreas, cláusulas de eternidade da Constituição, situação na qual ela certamente deveria ser rejeitada. E eu gostaria, para compreendermos um pouco melhor essa discussão, que é bastante delicada e complexa, retomar rapidamente o artigo 236. É a base da nossa discussão. É a base daquilo que já foi exposto, certamente daquilo que ainda será apresentado pelos demais oradores. O artigo 236 da Constituição, no meu modo de ver, ele apresenta um sistema muito próprio e específico para o regime cartoral brasileiro. No artigo 236, nós temos aquilo que eu tenho identificado como um sistema mesmo, um microsistema próprio, que procura estabelecer parâmetros, condições, limites e também, obviamente, deveres. Esse sistema, ele pressupõe o concurso público. É verdade, mas não só o concurso público, não é? Todo o sistema cartoral brasileiro está vinculado ao Poder Judiciário, está, portanto, sob a égide da Corregedoria e da fiscalização do Poder Judiciário. Portanto, além do controle de acesso via concurso público, nós temos o próprio Poder Judiciário realizando a fiscalização. Nós temos também a exigência de que lei estabeleça o padrão de emolumentos a serem cobrados pela atividade cartoral. Nós temos uma cobrança que é destinada não apenas aos cartórios, mas que também atende, parte da cobrança por via dos emolumentos, atende também a outras finalidades e finalidades públicas, finalidades como caixas de assistência, muitas vezes também finalidades relacionadas à participação do próprio Poder Judiciário para fins de fiscalização. Portanto, no meu modo de ver, não é, o sistema de cartórios estabelecido no artigo 236 tem como um concurso, ou a falta dele, não é, um dos elementos desse sistema. E, de novo, para mim, não é isso que está em causa, não é? Eu, pessoalmente, acho que não é essa discussão hoje aqui, mas eu, pessoalmente, tenho também a minha convicção sobre a relevância do concurso público para a melhoria da qualidade ou pelo menos para alguma segurança em termos de qualidade da prestação que é realizada. Mas não é isso que está em causa. Não é, portanto, não venho aqui expressar a minha posição pessoal, acredito que essa, portanto, fique, obviamente, no âmbito desta casa. Não é? A nossa discussão é sobre um contexto problemático que se apresentou no Brasil num período específico. Não é? Então, desde 1988, com a promulgação da Constituição, até o ano de 1994, nós tivemos uma lacuna, portanto, até a sobrevinda da lei dos cartórios, da conhecida lei dos cartórios, da lei 8.935, passaram-se 6 anos. Não é? Durante esse período, como já foi aqui bem colocado pelo Dr. Bacelar, durante esse período, os estados atuaram dentro da sua competência legislativa, reconhecida também pela Constituição. Não é? A Constituição, portanto, reconhece que, na falta da legislação federal, é possível, não é, reconhecer a legislação estadual é possível ser reconhecida como válida, e assim ocorreu efetivamente no país. Não é? Então, nós estamos lidando também com expectativas legítimas daqueles que assumiram um cartório com todo um sistema de responsabilidade, todo um sistema de fiscalização, portanto, todo um contexto muito maior do que aquele contexto, do que aquele elemento relacionado ao concurso público. Né?
Portanto, nós chegamos a este ponto, né, pela discussão que ainda era incipiente a partir da Constituição de 1988 sobre a incidência imediata do artigo 236, portanto, a incidência imediata de todos aqueles ingredientes desse sistema próprio, portanto, também sobre a discussão sobre a incidência imediata da exigência do concurso público. Então, esse, para mim, é um ponto fundamental para que a gente possa melhor compreender o contexto, né? Eu gostaria, então, de reafirmar aqui que o problema não é apenas discutir se o concurso público é ou não a melhor forma de acesso. Esse é um juízo de conveniência e oportunidade, um juízo político que pode ser feito, inclusive, a qualquer momento, pelo Congresso Nacional. Há diversas exceções. A própria Constituição trouxe exceção, né, no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 34, nós temos uma exceção expressa da Constituição, né? Essa não é a discussão sobre a qual eu gostaria de me posicionar, e sim sobre aquela outra. Nós estamos discutindo um contexto. Nós estamos discutindo um contexto no qual uma das resultantes ou um dos pressupostos foi a falta do concurso público, mas ele não foi o único e não foi o determinante. O determinante foi a falta de segurança sobre a incidência imediata do artigo 236 e a falta de segurança decorrente da falta da legislação federal, que levou diversos estados e executivos estaduais e poderes judiciários, tribunais de justiça estaduais, a editarem ou decidirem no sentido da concessão, da delegação sem a realização dos concursos públicos. Portanto, aqui nesse ponto, não é, talvez seja importante uma pergunta, mas será que, mesmo tendo o Supremo Tribunal Federal declarado recentemente, que o artigo 236 tem a incidência imediata, mesmo assim ainda seria válida uma discussão para aquelas situações complexas que ocorreram nesse período? Creio que sim. A pergunta aqui é a seguinte: é possível uma PEC tratar de assunto ou de matéria já reconhecida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal? Aqui nessa casa, obviamente, todos nós já vimos diversas situações nas quais o Congresso, alguns exemplos, né? Melhor me corrigindo aqui, alguns exemplos nos quais esta casa já promoveu uma superação de decisões de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, inclusive, né? Desde que nós não estejamos discutindo direitos fundamentais ou questões atinentes à separação de poderes, ao voto direto, secreto, universal e periódico, que é a forma federativa de Estado, portanto, se nós estivermos fora do contexto das cláusulas de eternidade, não é nada há que óbvio que uma proposta de emenda à Constituição acabe por superar uma decisão de inconstitucionalidade, não é, de um determinado contexto. Portanto, ainda que nós estivéssemos reconhecendo a inconstitucionalidade imediata desde 1988, como se todos nós já estivéssemos tranquilos naquela época sobre a incidência imediata do artigo 236, ainda assim, no meu modo de ver, é possível a discussão de uma PEC, uma discussão válida de uma PEC que trabalhe especificamente esse período. Não é, portanto, também isso é bom registrar, não é uma PEC que promove, não é, uma porta de abertura, né, o chamado trem da alegria, para que agora, não é, nós restabeleçamos um sistema já superado até na nossa história atual, né, mas simplesmente que nós possamos reconhecer uma situação de complexidade na qual um dos ingredientes foi, de fato, a falta do concurso público. Mas todos os demais ingredientes daquele sistema próprio do 236 vinham sendo observados e foram observados por esses delegatários. E, para finalizar, desde que, essa é uma condicionante importante no meu modo de ver, que consta da proposta de emenda, desde que estas situações não tenham se consolidado no passado recente ou no passado distante. Quer dizer, para todos aqueles cartórios ou para aquelas delegações que já se extinguiram, seja por qual motivo for, por decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, que já se extinguiram, não estão mais sob discussão, não estão mais abertas a uma discussão, não estão pendentes, portanto, de qualquer tipo de discussão na Justiça ou administrativamente falando, desde que haja a observância dessa condição,
é que a PEC se propõe a oferecer uma alternativa que conceda, então, agora uma segurança e repare uma situação de complexidade que acabou surgindo no país por todos esses motivos que eu acabei de relatar. Agradeço, mais uma vez, senador, pela possibilidade de contribuir aqui para a discussão dessa proposta de emenda à Constituição.